Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre direito. Eu sou o Carlos. E eu sou o Gregor, e hoje nós vamos falar sobre uma das fontes mais importantes do direito, a lei. Exatamente. A lei é o que a maioria das pessoas lembra quando pensa em regras, em justiça ou até em punição. Mas será que a gente entende de verdade o que é a lei no estudo do direito? Hoje a gente vai conversar sobre isso de um jeito simples e com exemplos práticos. Vamos lá? Antes de falar da lei, a gente precisa entender de onde o direito tira suas normas. Isso a gente chama de fontes do direito, ou seja, as origens das regras jurídicas. Essas fontes mostram como o direito nasce e como ele se apresenta para a sociedade. Elas podem ser materiais, que são os fatores sociais, culturais, econômicos e políticos que influenciam a criação das normas, Ou formais, que são os meios pelos quais essas normas aparecem oficialmente. E é aqui que entra a lei, junto com outras fontes como a jurisprudência, os costumes, doutrina e a fonte negocial. mas entre todas elas, a lei é considerada a principal fonte formal. Por meio dela que o Estado cria regras e que todo mundo precisa seguir. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. E olha só, Gregor, muita gente acha que a lei é só aquele monte de texto chato que a gente vê no jornal ou na TV, mas ela é muito mais do que isso. A lei está presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. É verdade. Por exemplo, quando você compra um celular, existe uma lei que protege você caso o produto esteja com defeito. Ou quando alguém comete um crime, a lei determina o que acontece com essa pessoa. Então a lei está por trás de várias situações, mesmo que a gente nem perceba. Por exemplo, o Paulo Pinto Martins, um atual ministro do TST, em sua obra entende que a lei é a principal fonte formal do direito positivo, mas não a única. Para ele, o direito pode ter origem não apenas na atividade legislativa do Estado, mas também no costume, na jurisprudência e, como menos força normativa, na doutrina. A lei é a expressão da vontade estatal e exerce papel central na organização jurídica, delimitando o que é juridicamente válido e possível. Ou seja, o que ele está dizendo é que a lei é, sim, muito importante, mas não o único caminho por onde o direito surge. Além das normas criadas pelo Estado, o costume, as decisões dos tribunais e os estudos jurídicos também influenciam na construção do direito. Só que a lei é a que dá mais clareza e força normativa, porque ela vem diretamente do Estado e tem aplicação obrigatória. E falando em aplicação obrigatória, é importante lembrar que a lei é feita por órgãos competentes, como o Poder Legislativo, e tem como função principal regular a vida em sociedade, definindo o que é permitido, o que é proibido e quais são as consequências para quem descumpre essas regras. E existem diferentes tipos de leis. A mais importante de todas é a Constituição Federal, que é a base do nosso sistema jurídico. Depois dela vem as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções, cada uma com sua função e hierarquia específica. Mas independente do tipo, todas elas têm força de lei, ou seja, têm poder de regular comportamentos e situações jurídicas. O que muda entre elas é quem pode criar, quando se usa e como se aplica a cada uma. Agora que a gente já entendeu o que é a lei e o papel central que ela tem como fonte formal do direito, a pergunta é: para que serve a lei na prática? A lei serve principalmente para organizar a vida em sociedade. É por meio dela que a gente sabe o que pode, o que não pode e quais são as consequências dos nossos atos. Ela garante a chamada segurança jurídica, que é essa ideia de previsibilidade. Com a lei, ninguém é pego de surpresa. Tudo que está escrito ali serve como referência para todos. E ela também serve para limitar o poder do Estado. Um governante não pode simplesmente criar regras do nada. Ele precisa seguir o que a lei permite. Isso protege os cidadãos contra abusos. Além disso, a lei também garante direitos fundamentais, como a saúde, educação, liberdade de expressão, acesso à justiça. Tudo isso está previsto na nossa Constituição. Então, resumindo, a lei normatiza a conduta das pessoas, protege direitos, impõe deveres e delimita a atuação do Estado. Ela é a base de tudo que acontece no sistema jurídico. E sabe o que é mais interessante? A lei não é algo fixo, escrito uma vez e pronto. Ela evolui junto com a sociedade. À medida que o mundo muda, novas leis são criadas para lidar com essas mudanças. Exato. Por isso que a gente tem leis novas sobre tecnologia, internet, meio ambiente, enfim, sempre tentando acompanhar o ritmo das transformações do nosso tempo.
Agora que a gente já entendeu o que é a lei e para que ela serve, vamos falar de alguns conceitos importantes que ajudam a compreender melhor como ela funciona no sistema jurídico. O primeiro deles é a hierarquia das normas. No direito, nem toda norma tem o mesmo peso. A mais alta de todas é a Constituição Federal. Nenhuma norma pode contrariar o que está nela. Abaixo da Constituição vêm as leis complementares, depois as leis ordinárias e assim por diante. Se uma norma inferior contrariar uma superior, ela pode ser considerada inconstitucional ou ilegal. Outro ponto importante é a vigência da lei. Isso significa que o período em que a lei está válida e produz efeitos. Uma lei só começa a valer oficialmente depois que é publicada no Diário Oficial, e às vezes ela só começa a ser aplicada depois de um prazo, chamado de vacatio legis. Esse prazo serve justamente para que a sociedade tome conhecimento da nova norma e se prepare para seguir o que ela determina. Quando ele termina, a lei entra em vigor e passa a ter força obrigatória. E por último, vale lembrar que, mesmo sendo escrita, a lei precisa ser interpretada. Isso é papel dos juízes, advogados, professores, enfim. Eles analisam o texto da norma e adaptam sua aplicação aos casos concretos. Por isso que muitas vezes duas pessoas podem interpretar uma mesma lei de formas diferentes. A letra da lei é uma, mas o sentido dela pode variar conforme o contexto e a situação. Outra coisa importante é que a lei tem que ser clara, mas nem sempre é. Por isso existe o trabalho dos juízes e advogados de interpretar essas normas, para entender o que elas realmente querem dizer no caso concreto. E às vezes essa interpretação pode variar, porque cada situação é única. A mesma lei pode ser aplicada de formas diferentes, dependendo do contexto e dos detalhes do caso. Vamos trazer alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento. Um clássico, o Código Penal. Ele diz que matar alguém é crime, com pena de 6 a 20 anos de prisão. Essa é uma lei que vale para todo mundo. Outro exemplo, que todo mundo já viu, o Código de Defesa do Consumidor. Ele protege o consumidor quando compra um produto com defeito ou sofre algum abuso por parte das empresas. E tem também a Constituição Federal, que garante direitos fundamentais, como educação, saúde, liberdade de expressão, entre outros. Então, essas são algumas das leis que regulam o nosso dia a dia e que mostram como a lei funciona como fonte do direito formal. E aí, Gregor, você acha que com esses exemplos dá para sentir como a lei está em tudo na nossa vida? Com certeza. A lei é como uma rede que segura tudo e deixa o convívio mais justo e organizado. É isso aí. Então é fundamental a gente conhecer um pouco mais desse universo para entender melhor nossos direitos e deveres. E já que a gente está falando sobre isso, acho importante mencionar alguns autores brasileiros que contribuíram muito para o estudo das fontes do direito. Além do Paulo Pinto Martins, que já mencionamos, temos outros nomes fundamentais. Perfeito. Um nome que não pode faltar é o de Miguel Reale. Ele desenvolveu a teoria tridimensional do direito, que vê o direito como fato, valor e norma. Para Reale, as fontes materiais não têm por si só o poder de criar o direito. Elas precisam de uma estrutura de poder, de um processo formal para se tornarem normas válidas. Isso é muito interessante porque mostra que não basta apenas existir uma necessidade social. É preciso que essa necessidade passe por um processo institucional para se tornar lei. E outro autor clássico é o Caio Mário da Silva Pereira, que em suas Instituições do Direito Civil aborda as fontes do direito fazendo referência ao artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Exato. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é fundamental porque ela estabelece que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, ela reconhece oficialmente outras fontes além da lei escrita. E tem também o Nelson de Souza Sampaio, que discutiu a doutrina como fonte material e fonte formal do direito. Ele explorou as diferentes acepções da metáfora de fonte do direito, mostrando que o conceito é mais amplo do que imaginamos. É interessante como cada autor traz uma perspectiva diferente, né? Isso mostra a riqueza do pensamento jurídico brasileiro. A doutrina brasileira sempre teve essa preocupação em adaptar as teorias estrangeiras à nossa realidade social e jurídica. Então, para fechar, a gente viu que a lei é a base do nosso sistema jurídico. Sem ela, não teria organização nem segurança na sociedade. Exato.
E a lei não serve só para impor regras, mas também para proteger nossos direitos e garantir que o Estado não ultrapasse seus limites. E vimos também como autores brasileiros como Miguel Reale, Cálio, o Mário da Silva Pereira e Nelson de Souza Sampaio contribuíram para entendermos melhor esse tema. Esperamos que tenha ajudado você a entender melhor o papel da lei como fonte do direito e a importância do pensamento jurídico brasileiro. E é isso. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.